Boa noite, bora dar início a mais uma projeção semanal. Esse final de semana acabou sendo bem conturbado, apesar das negociações de paz estarem em andamento, houve uma reescalada nas tensões do conflito. Os Estados Unidos acabaram violando o cessar-fogo segundo o Irã e acabou fechando o Estreito de Hormuz novamente. Isso já teve um impacto direto nos preços do petróleo, e a gente vai ver como que isso vai se desenrolar ao longo da semana e como isso tende a afetar os níveis de preço atualmente. Né? A gente pode ver que em todos os canais de notícia só se fala nisso, que mesmo com o acordo de paz está em meio a negociações, ainda assim a reescalada no conflito ela não pode ser ignorada, porque como eu já havia mencionado em outras narrativas, que é uma linha bem tênue, é uma relação bem frágil. E enquanto eles não chegarem a um acordo efetivamente, não dá para não dá para levar tudo como verdade. Na semana passada a gente teve algumas coisas bem importantes acontecendo na macroeconomia. Na segunda-feira a gente teve alguns dados da produção industrial e, e da China também, produção industrial e vendas no varejo da China. A gente pode ver que a produção industrial na China e vendas no varejo, as vendas no varejo, apesar de terem caído, a produção industrial acabou aumentando. A produção industrial nos Estados Unidos houve quedas. E mesmo assim houve um aumento da utilização da capacidade instalada, e como a gente vai ver mais à frente, teve dados de vendas no varejo nos Estados Unidos também, que mostraram uma expansão do consumo. A gente teve decisão da taxa de juros do Japão na terça-feira, que optou por um aumento nas taxas de juros. Como a gente bem sabe, o Japão é uma das regiões mais afetadas por essa guerra. É, a pressão inflacionária no Japão é bem alta, porque a maior parte do petróleo que eles importam passa pelo Estreito de Hormuz, então eles acabam sofrendo bastante com essa pressão inflacionária. Na terça-feira a gente também teve alguns dados sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos, e a gente pode ver como a expectativa de inflação, a expectativa de inflação futura acaba afetando a expectativa de juros futuros, e como essa expectativa de juros futuros mais altos já está impactando o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Como a gente pode ver, construção de novas casas teve uma queda, construção de novas casas mensais também houve uma redução, licenças de construção teve queda também, então a gente pode ver que o mercado imobiliário já está absorvendo esse impacto, e a expectativa é que tenha juros mais altos ainda no futuro, ainda mais com os dot plots do Fed já estarem apontando por uma alta dos juros, e não e descartando a possibilidade de um corte ainda em 2026. Na quarta-feira a gente teve dados da inflação no Reino Unido, dados da inflação na zona do euro. A gente pode ver também que no Reino Unido houve um arrefecimento dos dados da inflação, houve uma queda, e ainda assim na zona do euro houve um aumento da inflação, que a gente acaba vendo que o Reino Unido é uma das partes menos afetadas dentro da Europa. A gente teve também aqui as vendas no varejo, como eu mencionei anteriormente. Nos Estados Unidos, apesar de uma queda na produção industrial, houve um aumento de vendas no varejo, e só que a gente vendo esse dado, a gente pensa, o consumidor americano tá consumindo mais. Não necessariamente. A quantidade do consumo não significa necessariamente a qualidade. Boa parte do aumento do consumo
provavelmente está vindo decorrente do aumento do preço da gasolina. É, então a qualidade do consumo ela não necessariamente está melhor. Apesar da quantidade estar se mostrando maior, a qualidade do consumo não necessariamente o é. A gente teve também na quarta-feira, que foi o principal indicador do dia, foi a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, que se manteve inalterada já pelo comando do Warsh no Fed, e ele já deu indícios de que não vai haver cortes em 2026, como eu já disse, os dot plots também é, já apontam uma alta nos juros e não um possível corte ou nem uma estabilização das taxas de juros, mas sim um possível aumento dessas taxas. Na quinta-feira, a gente teve taxa de desemprego no Reino Unido, decisão da taxa de juros do Reino Unido, que também manteve inalteradas as taxas de juro. Teve pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, que ainda se mantém numa faixa bem aceitável, então mostra um mercado de trabalho ainda bem resiliente. E a gente teve dados da inflação no Japão também, que a inflação está cada vez mais alta. E na sexta-feira foi feriado na China e nos Estados Unidos, e a gente teve dados da inflação ao produtor na Alemanha e vendas no varejo no Reino Unido, que teve um aumento bem significativo. Já para essa semana, a gente tem na segunda-feira é um dia bem tranquilo, não tem nada muito significativo. A gente tem dados de confiança do consumidor na Europa. E na terça-feira a gente tem dados dos PMIs da Alemanha, PMIs da Europa, PMIs do Reino Unido, PMIs dos Estados Unidos. Apesar de não ser o da instituição ISM, os flash PMIs aqui, eles, eles já nos dão uma perspectiva inicial de como está indo o setor de serviços e o setor industrial nos Estados Unidos. Então, na quarta-feira, a gente tem mais alguns dados sobre o mercado imobiliário. A gente tem é, dados sobre as hipotecas, licenças de construção e vendas de casas novas. Então a gente vai ter mais uma perspectiva de como o mercado imobiliário nos Estados Unidos ele está sendo impactado por essas taxas de juros. E na quinta-feira a gente tem o dado mais importante da semana, que é o PCE, que ele vai nos mostrar se realmente tá tendo um arrefecimento da inflação em outros setores da economia ou se essa inflação é só via choque de oferta energético. A gente tem dados do PIB trimestral dos Estados Unidos também, pedidos iniciais por seguro-desemprego, consumo pessoal real, renda pessoal. Quinta-feira é um dia bem importante, tem dados bem importantes e a gente tem que ficar de olho. Já na sexta-feira, a gente tem confiança do consumidor de Michigan e expectativas de inflação de Michigan também, que vão ser os dados mais importantes. E a gente pode ver como a CME já tá sendo impactada tanto por esse aumento nas tensões do conflito novamente, que semana passada foi uma semana que comprou bastante o alívio geopolítico e já no final de semana tá tendo essa reescalada, teve um impacto bem grande. A precificação da taxa de juros aqui para a próxima reunião, esse aumento nas taxas de juros tinha uma precificação bem pequena, tinha uma probabilidade de 10 a 15%, já está quase em 50%, então é algo bem significativo.
E na reunião de setembro, a maior probabilidade é sim de um aumento nas taxas de juros, mais que qualquer outra coisa, em 25 points base. E a gente tem aqui uma probabilidade de aumento de 0,5 points bases, superando a expectativa ainda de uma inalteração dos juros. Então, é muito pouco provável e um horizonte bem distante para se enxergar um corte de juros tão cedo, ainda mais com esse prolongamento do conflito e a questão da reaceleração inflacionária, ainda mais no curto prazo, com essa reescalada do conflito. E enquanto o Estreito de Hormuz seguir fechado, ele vai seguir impactando e pressionando a inflação. Então, vamos para o gráfico para entender como que o preço tende a se mover no início da semana. A gente pode ver que o petróleo já está acima dos $80 o Brent, o CL1 já está quase 80, abriu em alta. Na sexta-feira passada, ambos, um estava $75, o outro estava beirando $72, então estavam em níveis de preço já bem abaixo e agora eles já sofreram um impacto bem grande com essa probabilidade de uma reescalada no conflito e essas divergências. A gente pode ver que os índices asiáticos aqui, eles já estão, os futuros já estão negativos. Os índices europeus futuros também já estão em queda e os norte-americanos, os futuros também já abriram em queda. Apesar do juros aqui fechou negativo na sexta-feira, provavelmente vai ter um aumento amanhã no decorrer do mercado. É bem provável que haja um aumento nos juros aqui. A expectativa, como a gente viu, a expectativa de inflação ela é mais alta e a expectativa de juros futuros ela vem a ser mais alta. Então, agora na abertura o dólar abriu em um gap de alta, não foi nada muito significativo, mas ele tende a seguir em alta, ainda mais que ele já fez a quebra dessas estruturas aqui. Ele no macro timing de uma hora ele já renovou a estrutura de alta, então ele tende a dar continuidade a esse movimento. Mas nada impede, como a gente sabe, o preço ele tende a expandir e a corrigir, e como ele já fez o rompimento de uma estrutura, ele pode vir a corrigir pelo menos uns 50% desse impulso. Então a gente pode ver no início da semana o dólar entrar em queda para buscar níveis de demanda mais baratos para dar continuidade a essa alta, ainda mais com as expectativas de juros mais altas, enquanto não houver uma resolução efetiva do conflito, o dólar tende a seguir em alta. Ele pode precificar mais barato aqui dentro desse movimento de expansão, ou caso o dólar venha a romper esses níveis, aí buscar por operações dando continuidade nesse movimento no pullback da região. Vamos pro Euro USD. Euro USD, como hoje é o inverso do dólar, como a gente está com uma expectativa de alta para o dólar, a gente tem uma expectativa de queda para o euro, só que como eu disse, a expectativa no início da semana é que o dólar venha dar uma corrigida, então o euro pode buscar esses níveis de oferta mais favoráveis
para vender, ou caso venha a romper esse último fundo, após a confirmação do rompimento, se o preço corrigir, aí buscar operações vendidas nessa região de pullback. Porque após o rompimento de uma forte demanda, esse nível de preço tende a ser uma oferta. Então, ou o preço vai buscar níveis de oferta dentro dessa estrutura, dentro desse range, ou ele vai romper uma nova estrutura e formar uma nova estrutura, tendo novos níveis de oferta. Agora vamos pro ouro. O ouro dentro desse cenário, ele tende a seguir pressionado caso o petróleo volte a ganhar força, caso os Estados Unidos e o Irã não cheguem de fato a um acordo, o ouro tende a seguir pressionado. É, a gente pode ver que ele estava engatando um movimento de alta e ele tendia a dar continuidade a essa alta, mas como houve um aumento das tensões do conflito agora no final de semana, o ouro já está com uma expectativa de mais liquidação. A gente sabe que ele está dentro de uma tá numa região de demanda aqui, só que caso o petróleo siga ganhando força, o ouro tende a seguir pressionado. Caso os títulos venham a ganhar força aqui também, o ouro segue sendo pressionado. Então, ou após o rompimento dessa região, dá continuidade ao movimento de queda, ou caso o preço venha corrigindo e desacelerando o movimento, aí dá continuidade ao movimento de queda. A gente pode ver que agora vamos para os índices. A gente pode ver que o Nasdaq ele já abriu em gap de baixa também. Abriu com esse volume em balance aqui. E a gente sabe que os índices a gente opera na abertura do mercado, mas caso caso o mercado, caso os Estados Unidos e o Irã acabem chegando a um acordo, o índice tende a ganhar mais força, mas caso eles não cheguem a um acordo, o índice pode seguir realizando liquidações, ainda mais como a gente viu a precificação da CME é que a expectativa dos juros venham a ser mais altos. Então, apesar das empresas de tecnologia terem apresentado bons resultados, é, os múltiplos das empresas tendem a serem pressionados por esses juros mais altos. Então, se efetivamente houver um aumento nos juros, o índice tende a ser pressionado, mas não necessariamente, porque como a gente viu ultimamente, mesmo com juros mais altos, mesmo com o conflito rolando, o índice ganhou bastante força porque houve muito otimismo por parte dos investidores quanto aos resultados das empresas. Então, não só o resultado, mas o guidance, o direcionamento futuro quanto a essas empresas, ele estava bem, a- ele estava otimista e bem acima das expectativas, então o mercado acabou comprando esse otimismo, e contanto que essas empresas elas venham apresentando novos resultados e suprindo essas expectativas e superando essas expectativas, o índice pode sim seguir ganhando força, mesmo em meio ao cenário onde haja uma reescalada no conflito. Então, o índice a gente tem que esperar para ver a abertura do mercado, ver como vai ser o pré-market. Agora não tá nem rolando o pré-market das ações aqui. Então,
No final na sexta-feira fechou bem positivo. Teve uma o mercado ele estava bem controlado, só que agora, no final de semana, com essa reescalada no conflito, a gente tem que esperar para ver como que o índice vai reagir. E ele está dentro desses níveis aqui, ele está dentro desse range. Então ele pode seguir liquidando essas posições até esse nível de demanda e ter uma reação aqui, ou ele pode vir renovar essas máximas para depois então liquidar algumas posições, ou caso venha romper esses níveis, buscar níveis de demanda mais embaixo. O ideal é esperar a abertura do mercado, analisar o pré-market, é bem interessante. E o SPX, que é o S&P, tá na mesma situação que o Nasdaq, ele tá travado dentro dessa região aqui, travado dentro desse range. Ele rejeitou a renovação da máxima e também ele pode vir buscar níveis de preço mais baixos e seguir trabalhando dentro desse range, rejeitando os níveis de fundo ou vir renovar suas máximas e então liquidar mais posições. A projeção para o início da semana é essa. Vamos ver como que os mercados vão reagir, vamos ver como que vai ser o acordo entre Estados Unidos e Irã, que final vai ter essa novela. Então, tamo junto, boas análises, boas operações.